Então, pessoal, agora a gente vai então para o terceiro vídeo. Também é um vídeo do estude. Como eu falei antes, vou usar essa referência porque é um material muito bom. Então, vamos lá para o terceiro vídeo então. Mais uma vez, eu vou ir parando ele e vou ir comentando conforme o que a gente tinha discutido lá na sala de aula para vocês irem relembrando, tá? E aí, pessoal, tudo bem? A gente sabe que a temperatura de um corpo está associada à vibração, à agitação das partículas que compõem esse corpinho. Se eu pegar, por exemplo, um gás ideal, essas vibrações... Gás ideal, gente, é um modelo de um gás que eles tenham um comportamento totalmente ideal, que não tenha falhas, tá? Essa agitação que você vê está associada a uma certa temperatura. Se eu fornecer calor, essas partículas vão ficando cada vez mais agitadas, maior a temperatura. Agora, e se eu retiro o calor? Essas partículas ficam lentas, ficam com menor velocidade, consequentemente a temperatura está diminuindo. Se eu fizer isso constantemente, de retirar calor, a gente percebe que a velocidade dessas partículas pode chegar a zero. E a pergunta que eu faço, se eu fizer essas partículas pararem, tirar muito calor desse corpinho, desse gás, qual vai ser a temperatura dele? Você sabe? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Pessoal, Então, gente, essa retirada de calor, essa perda de calor, para chegar então a esse valor de zero, é o que a gente atribui à escala de Kelvin, tá? Porque ele conseguiu provar matematicamente que existe essa possibilidade, tá? Não significa que é possível realmente ser feito em laboratório, tá? Pessoal, voltamos. William Thomson foi um grande físico escocês, que ele ganhou o título da nobreza de Lord Kelvin. Então, a partir de agora, vou chamá-lo somente de Kelvin. Um dos estudos dele foi sobre o comportamento do gás ideal. Para a gente simplificar... Então, um dos objetivos de trabalho do Lord Kelvin era estudar o comportamento dos gases ideais, tá? Então, ele usou várias séries de experimentos para estudar o comportamento de um gás ideal. O estudo dele, eu trouxe para vocês aqui um recipiente com gás ideal, onde essas partes indicam para a gente que esse recipiente vai ter volume constante. E nós vamos estudar o comportamento da pressão e temperatura desse gás. Então, o volume não vai variar em nenhum momento, por isso que se chama constante. A gente vai estudar só como a pressão muda e a temperatura muda dentro desse frasco que tem um gás. Por isso que a gente está estudando um gás ideal. Muito bem, de uma forma bem simples, se eu aquecer esse gás, a gente percebe que essas partículas ficarão mais agitadas, consequentemente a temperatura vai subir. E a pressão também, porque vai ter maior colisão. Então, gente, se a gente aquecer esse gás, vai ter uma maior agitação das partículas lá dentro. Vai aumentar a temperatura. Se aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão dentro desse frasco, tá? Então, se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Se aumenta a agitação das moléculas, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, tá? Muito bem. Tem como a gente pensar que vai ter uma temperatura máxima que esse gás vai ter? Não. Porque conforme calor esse gás recebe, mais agitado ele fica, mais temperatura ele vai ter. Então, uma temperatura superior, um limite superior de temperatura, nós não vamos encontrar. Entretanto, se a gente retira calor, faz o processo inverso, essas partículas ficam mais lentas. A temperatura diminui, consequentemente a pressão diminui. É nessa parte que a gente vai estudar. A gente vai tentar obter a temperatura mínima, o limite inferior de temperatura. O que acontece, como a gente viu na introdução, a gente vai retirar calor. Essas partículas vão ficando cada vez mais lentas, até que elas param, ou em uma velocidade praticamente nula. Então, gente, hipoteticamente tem como a gente fazer essa variação, tá? Então, a retirada de energia ou a perda de energia, ela é possível e isso vai fazer com que atinja uma temperatura mínima, consequentemente também uma pressão mínima. Então, o que Kelvin fez?
ele foi fazendo uma série de experimentos dentro desse frasco com um gás, com variações de pressão e temperatura e verificando o que acontecia, tá? E aí ele chegou a um certo valor, que é o que o professor vai comentar agora com vocês. Nesse momento, as partículas ficarão próximas, praticamente sem movimento algum. Ou seja, nessa situação, é a temperatura mínima. Não tem como eu retirar mais energia, porque elas já pararam. Nessa situação de temperatura mínima, o que acontece com a pressão do gás? Não está tendo colisão com o recipiente. A pressão tende a zero. Mas, professor, por que isso é importante? É através desse raciocínio que Kelvin conseguiu determinar a temperatura mínima, o limite inferior de temperatura. Como? Está aqui o gráfico de pressão e temperatura desse gás ideal. Como a pressão e a temperatura têm um comportamento de grandezas diretamente proporcionais, quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta, a pressão diminui, a temperatura diminui, ele construiu um gráfico. Perceba que conforme a pressão foi diminuindo, a temperatura foi diminuindo. Chega um momento... Então, pessoal, o que o Kelvin fez? Nesse experimento que ele fez, então, ele observou que quanto a pressão ia reduzindo, ou seja, aqui ó, no eixo do Y ia reduzindo a pressão, consequentemente, aqui na temperatura também ia reduzindo. Por exemplo, ó, aqui é uma pressão, sei lá, de 200. Nessa pressão de 200, a temperatura vai ser, sei lá, 200 também. Na pressão de 150. Pressão de 150, aí a temperatura também é de 150. E ele foi observando que conforme ia reduzindo a pressão, também reduzia a temperatura, tá? Por isso que o gráfico é uma linha reta, tá? Porque se diminui a pressão, diminui a temperatura. Fisicamente, é muito difícil você continuar resfriando esse gás. E aí, o que o Kelvin fez? Ele pegou essa reta e Então, Kelvin descobriu a menor temperatura que ele conseguia em laboratório. Mas como ele sabia que quanto menor a pressão, menor a temperatura, ele fez uma projeção, que é o que o professor agora vai fazer nos pontilhados, para determinar qual seria a mínima possível temperatura existente seguindo a linha reta do gráfico, porque o comportamento do gás ideal é em que a pressão diminua, a temperatura diminua. Nesse momento, a pressão vale zero. É o momento que essas partículas estariam paradas. Então, ó, na pressão de zero, que é a menor pressão possível, qual é o valor dessa temperatura? As partículas estariam paradas. Qual é o valor? A menor agitação possível, temperatura mínima, e ele conseguiu estimar esse valor. Essa é a temperatura mínima. Essa temperatura mínima, a menor temperatura possível na escala Celsius, é dada por menos 273,15 graus Celsius. Professor, está dizendo para mim que não existe temperatura menor do que essa? Exato. Essa daqui é a temperatura mínima. Mas matematicamente provado, então essa é a menor temperatura possível, tá? É a temperatura mínima, de menos 273,15, porque é na pressão de 0 atm, zero de pressão, tá? E não tem pressão negativa, tá? Só existe pressão positiva, então essa é a menor temperatura possível. Mas nós, nos vestibulares e nos exercícios do ensino médio, a gente não usa esse valor. A gente usa menos 273. Posso usar esse? Claro que pode. Então, gente, agora nós vamos usar então esse valor de referência. O menos 273 é um número arredondado, tá? Porque se torna mais fácil pra gente fazer os cálculos, tá? É mais simples, mais fácil de gente também resolver as conversões depois entre as escalas termométricas, tá? Esse valor ficou conhecido como menor temperatura possível.
Ou seja, foi então reconhecido esse valor, menos 273, como a menor temperatura possível. Então, a menor temperatura possível em Kelvin. Ó, a gente sabe em graus Celsius que é menos 273, mas em Kelvin? E mais para frente foi construída uma escala chamada escala Kelvin. Esse valor, na escala Kelvin, é representado como 0 Kelvin, chamado de zero absoluto. Zero absoluto porque justamente não tem nada abaixo disso. Não existe negativo. Não existe negativo. Portanto, 0 Kelvin significa menos 273 graus Celsius, a menor temperatura possível. Uma coisa muito importante nessa escala Kelvin, não existe temperatura abaixo do... Então, gente, o 0 Kelvin é proporcional a menos 273 graus Celsius. Por quê? Porque é a menor temperatura possível. E foi atribuída, então, a ele 0 Kelvin, que em graus Celsius é igual a menos 273 graus Celsius. Zero. Esse 0 Kelvin representa nenhuma agitação. Qualquer temperatura superior a isso, as partículas vão apresentar alguma agitação. Então, qualquer temperatura que seja maior do que 0 Kelvin, por exemplo, 1 Kelvin, 0,2 Kelvin, 1000 Kelvin, as partículas vão ter agitação. 0 Kelvin é o valor onde a partícula está totalmente imóvel. Beleza? Agora vem a pergunta. Como que eu converto Kelvin para Celsius? Isso. E essa pergunta, então, a gente vai fazer a resposta dela na próxima aula, então, ok? Então, agora a gente conclui essa parte das aulas de revisão, até para localizar vocês, né? E aí, depois a gente vai, então, na próxima aula, ver, então, como a gente converte entre escalas graus Celsius, ou melhor, escala Celsius, representado por graus Celsius, escala Fahrenheit, representada por graus Fahrenheit, e a escala Kelvin, que não é graus Kelvin, como eu falei para vocês, porque ela não tem graus, tá? Ela foi um cálculo matemático de extrapolação através de um experimento, observação de um experimento com gás ideal. Ok, gente? Até mais! Bons estudos!